Na Medellín dos anos 80, a lealdade podia ser um pacto com a morte. Uma cidade sitiada pela violência, viu surgir um homem de baixa estatura e voz infantil, mas com uma reputação tão letal que seu nome ainda provoca arrepios. John Jairo Arias Tascón, conhecido como Pinina. Muitos o lembram como o matador mais fiel de Pablo Escobar, um soldado que jamais questionou as ordens de seu patrão. No entanto, poucos sabem que, antes de se tornar a sombra mais temida do cartel de Medellín, seu destino quase terminou prematuramente. Havia cometido o erro imperdoável de roubar o homem errado. Esse episódio, que poderia ter selado sua morte imediata, o transformou na peça-chave de um império criminoso. O que se seguiu foi uma vida de ascensão meteórica, poder absoluto e uma devoção tão cega que o levaria ao sacrifício final. John Jairo Arias Tascón nasceu em 21 de outubro de 1960 no bairro Lovaina, um dos mais pobres de Medellín. Foi o quarto de 7 irmãos e cresceu em um ambiente onde a precariedade não apenas definia o presente, mas também condicionava o futuro. Nas ruas aprendeu que o respeito não se pedia. Arrancava-se à força. Seus amigos mais próximos o chamavam de Pinina, um apelido que surgiu por causa de sua voz aguda, comparada à de uma atriz de televisão, e de seus gestos infantis. Mas aquele apelido inofensivo logo seria associado ao medo. Enquanto outras crianças frequentavam a escola, ele aperfeiçoava outra linguagem, a da intimidação. Em qualquer briga, era o primeiro a brandir uma faca, e seus acessos de violência acabaram levando à sua expulsão escolar. Longe de corrigir seu caminho, isso foi o início de uma carreira que o levaria, ainda adolescente, a se tornar ladrão, membro de gangue e tenente de bandos locais. Por trás de sua aparência frágil e de seus apenas 1,54 metros de altura, escondia-se uma determinação feroz, um instinto calculista e uma predisposição para a violência que o diferenciavam dos demais. A pequena estatura de John Jairo contrastava com sua capacidade de escapar das autoridades. À primeira vista parecia um rapaz insignificante. Mas por trás de seu corpo franzino, escondia-se uma astúcia implacável e uma frieza incomum para alguém de sua idade. Sua mãe, profundamente religiosa, via com temor o caminho que o filho estava tomando. Todas as noites o confiava à Virgem, repetindo a mesma súplica: que a Virgem Santinha cuide dele. No entanto, essas orações não seriam suficientes para desviar Pinina do destino que ele próprio estava construindo. Quando a sorte deixou de estar ao seu lado, ele acabou preso pela primeira vez. A experiência foi breve, mas suficiente para consolidar sua reputação nos bairros orientais de Medellín, onde já era reconhecido como um dos tenentes mais temidos. Mas a virada decisiva de sua vida não veio de um triunfo, e sim de um erro. Roubar o homem mais perigoso da Colômbia, Pablo Escobar. A lógica dizia que tamanha ousadia o condenaria a uma morte certa. Contudo, o que parecia uma sentença definitiva acabou se transformando na porta de entrada para um mundo de poder ilimitado. Ali nasceu uma das lealdades mais extremas que o crime organizado já conheceu, porque a história de Pinina não se entende apenas por seus crimes, mas pela metamorfose de um delinquente de bairro no braço armado mais impiedoso do cartel de Medellín. Enquanto a opinião pública se concentrava em Escobar, poucos percebiam que, nas sombras, crescia um homem de aparência quase infantil, disposto a matar e morrer por seu chefe. Em uma sociedade onde a traição era a regra, Pinina representava a exceção. Sua palavra valia mais do que a vida, e essa mesma lealdade que o elevou ao topo do crime acabaria marcando o caminho para sua sepultura. O contexto em que essa relação se formou era o de uma Colômbia em crise. Durante os anos 80, a economia legal vacilava, enquanto um negócio clandestino crescia em ritmo acelerado: o tráfico de cocaína. Medellín se tornou o centro de operações dessa indústria, e os bairros mais pobres
abandonados pelo Estado, o terreno perfeito para recrutar jovens dispostos a tudo para escapar da miséria. O encontro entre Pinina e Escobar não foi casual, mas a consequência inevitável de duas forças que cedo ou tarde deveriam se encontrar. Após aquele roubo, um dos pistoleiros de confiança de Escobar, apelidado El Flaco Calavera, foi enviado para procurá-lo. O que parecia o prelúdio de sua execução terminou com um desfecho inesperado. Escobar, em vez de ordenar sua morte, ofereceu-lhe trabalho. O chefe havia percebido naquele jovem magro, de voz aguda e modos infantis, algo que poucos viam. Um potencial extraordinário para a obediência, a eficiência e, acima de tudo, a lealdade absoluta. A entrada de Pinina no círculo de Escobar foi, no início, quase insignificante. Suas primeiras tarefas pareciam triviais: levar recados, carregar malas ou transportar discretamente as amantes do chefe. Mas aquele jovem de voz aguda logo demonstraria que sua utilidade ia muito além das tarefas menores. O verdadeiro ponto de inflexão ocorreu quando o grupo guerrilheiro M-19 sequestrou vários narcotraficantes e suas famílias. A resposta foi imediata. Nasceu o grupo clandestino Muerte a Sequestradores, mas criado para vingar os chefes. Ali, Pinina encontrou seu lugar natural. Sob essa bandeira, participou da captura de comandantes insurgentes e executou métodos de interrogatório brutais que revelaram seu lado mais implacável. Escobar, ao observar a eficácia daquele jovem, começou a confiar-lhe operações cada vez mais delicadas e arriscadas. A relação entre os dois se fortaleceu pouco depois, durante uma viagem aos Estados Unidos, na qual Pinina acompanhou Gustavo Gaviria, e o próprio Escobar, em um museu do Oeste, observou com espanto como aqueles homens que dominavam um império criminoso podiam caminhar entre turistas como se fossem cidadãos comuns. Esse contraste entre poder absoluto e aparência trivial consolidou um laço que transcendia a hierarquia de chefe e subordinado. Enquanto isso, na Colômbia, o debate político se concentrava em uma questão crucial: a extradição de narcotraficantes para os Estados Unidos. Para Escobar, isso era uma ameaça pior que a morte. A possibilidade de terminar em uma prisão norte-americana acendeu todos os alertas dentro do cartel. Longe de se intimidar, Pinina assumiu novas funções. Ganhou fama como o homem encarregado dos trabalhos difíceis. Sua reputação cresceu tanto que até José Gonzalo Rodrigues Gacha, conhecido como El Mexicano, o chamava para resolver conflitos internos em seus laboratórios, especialmente quando desapareciam carregamentos ou surgiam disputas internas. A confiança que Pinina inspirava não se baseava apenas em sua capacidade para a violência. Ele possuía qualidades muito mais raras naquele ambiente: serenidade, sobriedade e, sobretudo, discrição. Era um homem de poucas palavras. E em um mundo onde uma palavra a mais podia custar a vida, essa era uma virtude inestimável. Escobar o via como um guerreiro nato, mas também como um organizador meticuloso. Com o tempo, Pinina ascendeu até se tornar o principal responsável pelos escritórios de cobrança em Medellín, centros neurálgicos do cartel. Esses escritórios não eram simples pontos de reunião, mas estruturas complexas que articulavam dezenas de grupos de pistoleiros. Ao lado de tenentes como El Chopo e El Negro Pavón, Pinina coordenava grupos como Los Priscos, Los Jesuítas, Los Cachos e Los Naranjitos. Era uma rede armada que estendia sua influência por toda a cidade, capaz de infiltrar instituições e criar sistemas de inteligência que tornavam quase impossível capturá-lo. Em 1984, o adolescente delinquente de Lovaina havia se tornado uma peça essencial da engrenagem criminosa que desafiaria o Estado colombiano. E todo aquele poder havia começado com um simples roubo, um erro que, em vez de custar-lhe a vida, abriu-lhe as portas de um império de violência e riqueza inimaginável. A ascensão de Pinina no cartel de Medellín
Não seguiu um caminho lento nem gradual. Foi vertiginosa, quase fulminante. A cada operação bem-sucedida, Escobar lhe confiava missões mais delicadas, colocando-o no centro das decisões que mudariam a história do país. A prova definitiva veio em 1984, quando o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla, intensificou sua luta contra o narcotráfico. Lara havia denunciado publicamente as conexões de Escobar com atividades ilegais e estava decidido a desmontar a rede criminosa que se expandia a partir de Medellín. Para o chefe, o ministro havia se tornado um inimigo intolerável, e a tarefa de neutralizá-lo caiu nas mãos de Pinina. Na noite de 30 de abril de 1984, o automóvel em que viajava Lara Bonilla foi interceptado em Bogotá. Os disparos tiraram-lhe a vida imediatamente. Embora os executores fossem integrantes da quadrilha Los Quesitos, a mente por trás do atentado era Pinina, que havia planejado cada detalhe da ação. Após o assassinato, a polícia iniciou uma caçada frenética por um homem que agia sob o nome falso de Franco Naranjo, uma das múltiplas identidades que Pinina usava para esconder-se nas sombras. Para eliminar qualquer ponta solta, ordenou o silêncio definitivo da namorada de Byron Velázquez, um dos pistoleiros que haviam participado da emboscada. Esse método se tornaria sua marca registrada. Não apenas executar as ordens de Escobar, mas apagar qualquer evidência que pudesse comprometer. Era meticuloso, frio e, sobretudo, infalível. Após o assassinato de Lara, Escobar fugiu temporariamente para o Panamá, acompanhado de seus homens de confiança, entre eles, Pinina. Quando regressaram, o cenário era outro. A missão de Pinina já não se limitava a eliminar adversários. Agora ele devia infiltrar-se nas forças da ordem em seus níveis mais altos. A rede de informantes que construiu tornou-se tão eficiente que quase nenhum movimento da polícia ou do exército escapava ao seu controle. Se um operativo contra o cartel era planejado, Pinina o sabia antes que acontecesse. A resposta do Estado colombiano ao crime de Lara foi imediata. Intensificou-se a ofensiva contra o cartel de Medellín. Escobar, ciente da ameaça representada pela extradição aos Estados Unidos, criou a organização clandestina conhecida como Los Extraditables, com um lema tão desafiador quanto brutal: preferimos uma tumba na Colômbia a uma cela nos Estados Unidos. A partir desse momento, a violência aumentou de forma sem precedentes. E Pinina foi o braço executor dessa nova estratégia. Se um jornalista ousava escrever contra o cartel, Escobar não hesitava. Enviava El Monito, como chamava carinhosamente Pinina. Se um policial os perseguia, a resposta era a mesma. Quando o procurador Carlos Mauro Hoyos expediu novas ordens de prisão contra os chefes, Pinina já tinha a fórmula. Suborno em primeiro lugar, violência caso a corrupção falhasse. Esse confronto aberto com o Estado transformou Pinina em milionário. Em meados da década de 1980, as autoridades estimavam que sua fortuna pessoal ultrapassava os 500 milhões de pesos colombianos, uma quantia enorme para um homem que, apenas uma década antes, sobrevivia nas ruas de Lovaina. O garoto pobre de Lovaina, que um dia viveu entre gangues e pequenos furtos, agora circulava pelos bairros mais exclusivos de Medellín. Pinina não apenas desfrutava de luxos impensáveis em sua infância, também comprava fazendas, apartamentos e propriedades em diversos municípios de Antioquia, exibindo uma riqueza que parecia inesgotável. Seu poder se expandia rapidamente. Em uma operação em Bogotá, viajou com Rodolfo Prisco com a missão de eliminar um juiz e outras figuras que ameaçavam a segurança do cartel. Para muitos desses alvos, a mera possibilidade de enfrentar a máquina de morte que Pinina representava já era suficiente. Alguns aceitavam os subornos oferecidos. Os que recusavam recebiam ameaças personalizadas. Mensagens sombrias escritas por El Poeta, que enviava às vítimas convites diários para os próprios funerais. O nível de terror que Pinina inspirava era tão grande
que até a própria polícia de Medellín estava profundamente infiltrada e corrompida. Ele conhecia em detalhes a geografia dos bairros populares e usava esse domínio para recrutar jovens dispostos a se tornarem pistoleiros. Oferecia-lhes dinheiro, motocicletas e prestígio no submundo, e quando suas redes sofriam baixas, sempre encontrava substitutos entre os centenas de adolescentes dispostos a seguir seu exemplo. Seu papel já não era apenas o de executor. Pinina enfrentava pessoalmente outros assassinos de renome, como Popelli, Topo, Dom Germán e Maradona, aperfeiçoando com eles as técnicas da guerra urbana. Escobar e Rodrigues Gacha costumavam descrevê-lo como o bandido perfeito, não apenas por sua capacidade de organização, mas por sua discrição absoluta. Ficaram para trás os dias em que os pistoleiros matavam por uma dose de bazuco. Agora, sob a coordenação de Pinina, operavam como uma rede militarizada, com conexões que se estendiam além da Colômbia. Sua reputação cresceu tanto que logo foi reconhecido como o quinto homem mais importante do cartel de Medellín, superando em influência vários traficantes de maior trajetória. Ao lado de homens de confiança como El Chopo e El Negro Pavón, deixou de ser visto apenas como tenente e passou a ser tratado como um verdadeiro chefe, com poder de decisão próprio. Esses companheiros o respeitavam não apenas por medo, mas também por lealdade e amizade. Porque, por trás de sua vida de violência, Pinina tinha paixões mundanas. Passava horas consertando motocicletas em oficinas, ouvia música salsa e era um fervoroso torcedor do Atlético Nacional. Seu fanatismo o levava até a descuidar das medidas de segurança, assistindo a partidas de futebol acompanhado de seus homens armados. Nas buscas realizadas em suas residências, a polícia encontrou fotografias e camisas autografadas por jogadores da época, um testemunho dessa vida dupla. A lealdade era, para Pinina, uma regra inquestionável, e ele exigia o mesmo de seus subordinados. Quando descobriu que um funcionário do cartel de Cali, apelidado Pinha, havia tentado assassinar seu amigo El Negro Pavón, foi diretamente a Escobar exigir vingança. O patrão, fiel a seus tenentes, exigiu a entrega de Pinha. No entanto, Francisco Herrera, um dos líderes do cartel de Cali, recusou-se a entregá-lo. Esse ato de desafio não foi esquecido. Foi o ponto de partida de uma confrontação sangrenta. A guerra aberta entre os cartéis de Medellín e Cali. Em janeiro de 1988, o cartel de Cali decidiu atacar diretamente o coração de seu inimigo. Um automóvel carregado de explosivos foi estacionado em frente ao edifício Mônaco, residência de Pablo Escobar e sua família. Os responsáveis confundiram Fernando Gaviria, irmão da esposa de Escobar, com o próprio chefe, e detonaram a carga. Escobar sobreviveu, mas o atentado deixou vários feridos e um recado claro: a guerra havia começado. A resposta veio rapidamente. Pinina conseguiu capturar 2 dos envolvidos, conhecidos como El Indio e El Pecoso. Sob interrogatórios implacáveis, obteve informações cruciais. O veículo havia sido escondido na zona de Monte Cassino. E os explosivos, fornecidos por um espanhol e um argentino, ligados a uma fazenda em Cartago, propriedade de um homem apelidado Rasgunho, próximo a Miguel Rodríguez Orejuela. A fúria de Escobar foi imediata. Ele ameaçou de morte Rasgunho, que, temendo por sua vida, buscou proteção junto a Hernando Restrepo, conhecido como HR. Somente a intervenção deste último conteve momentaneamente a vingança de Escobar. Mas o episódio do Mônaco não foi um fato isolado, e sim o início de uma confrontação aberta entre Medellín e Cali. Em uma tentativa de retaliação, Escobar ordenou uma operação na cidade rival. Pinina e El Negro Pavón lideraram um comando de pistoleiros dispostos a eliminar a cúpula do cartel de Cali. No entanto, ao chegarem ao local, descobriram que a área estava fortemente vigiada pela polícia, previamente alertada sobre a emboscada. Após várias tentativas fracassadas, o grupo retornou a Medellín de mãos vazias. O cartel de Cali
respondeu com uma estratégia mais sutil. Fortaleceu seus laços com setores da polícia e do exército que perseguiam Escobar. Essa aliança transformou a guerra em um conflito ainda mais perigoso. Em meio a essa escalada, Pinina sofreu uma das perdas mais dolorosas de sua vida criminosa. Seu braço direito, Fabián Tamayo, apelidado Chiruza, foi assassinado. Chiruza, conhecido por sua brutalidade, controlava gangues em Guayabal e comandava pistoleiros como La Kika, El Pájaro e Enchufe. Também reforçava a segurança de Escobar e contava com informantes dentro da polícia. A notícia de sua morte foi um golpe devastador. O corpo de Chiruza foi fotografado por seus assassinos, e as imagens logo circularam por Medellín como um troféu de guerra. Enfurecido, Pinina passou a interrogar os homens próximos a seu tenente. Junto com Giovanni Lopera, conhecido como La Modelo, concluiu que o cartel de Cali havia contratado pistoleiros para executar a vingança, convencidos de que Chiruza os havia traído. A resposta de Pinina foi imediata. Ele enviou um contingente a Bogotá, liderado por homens de absoluta confiança. Brances Munhoz, apelidado Tyson, treinado junto com seu irmão Tilton por um mercenário israelense em táticas militares e explosivos. Seu primo Cuco Zavala, especialista em fabricação de artefatos explosivos. E o próprio Giovanni Lopera, sobrinho de Cuco. Com esse círculo próximo, Pinina aperfeiçoou uma verdadeira máquina de guerra. Sua missão já não se limitava a eliminar alvos individuais. Recebeu a ordem de realizar operações coletivas, utilizando carros-bomba como principal instrumento de terror. A guerra entre Medellín e Cali havia entrado em uma nova e sangrenta fase. O Estado colombiano respondeu ao desafio do cartel de Medellín com uma ofensiva direta. Ofereceram-se recompensas milionárias pela captura de Escobar, de Pinina e de outros membros da organização. No entanto, Pinina demonstrou repetidas vezes sua capacidade de escapar. Ele havia criado um engenhoso sistema de antenas repetidoras que desviavam os sinais telefônicos, impedindo que a polícia rastreasse suas comunicações. Suas chamadas, além disso, eram codificadas. Ele se referia a lugares e encontros por meio de lembranças da infância. Frases aparentemente inocentes como: "Você se lembra quando éramos crianças e tomávamos suco naquela casa? Nos vemos lá", serviam como coordenadas secretas. Em 1990, Pinina não era apenas o braço executor mais temido de Escobar, mas também um dos criminosos mais procurados do país. Sua fidelidade inquebrantável o havia levado ao topo do poder criminoso, mas essa mesma devoção o transformara no principal alvo das forças de segurança. A caçada contra ele já estava em andamento, e o cerco se fechava cada vez mais. Compreender Pinina é mergulhar em um caso excepcional de lealdade absoluta na história do crime organizado. Um homem capaz de sacrificar sua vida, sua moral e seu futuro em nome de outro. Sua personalidade havia sido moldada desde a infância por um ambiente implacável. Crescer na extrema pobreza do bairro Lovaina significava travar diariamente uma batalha por reconhecimento e sobrevivência. Em um contexto onde o Estado estava ausente, as verdadeiras figuras de autoridade eram aquelas que impunham seu poder nas ruas. A violência, nesse cenário, não era uma escolha, era um recurso indispensável. E Pinina aprendeu a dominá-la desde muito jovem. Seu físico também desempenhou um papel determinante. Com apenas 1,54 metros de altura e uma voz aguda que parecia infantil, transformou essas aparentes fraquezas em uma arma psicológica. As vítimas o subestimavam, e quando se deparavam com sua brutalidade, o efeito era devastador. O encontro com Pablo Escobar foi o ponto de virada definitivo. Em Escobar, encontrou mais do que um chefe. Encontrou alguém que reconhecia seu talento, que lhe oferecia não apenas dinheiro e poder, mas algo muito mais valioso: validação e pertencimento. Esse vínculo marcaria seu destino para sempre. Pablo Escobar não foi para Pinina apenas um chefe, mas uma figura paterna,
Com seu carisma e capacidade de liderança, preencheu um vazio que havia marcado a infância de John Jairo, a ausência de referências sólidas. Essa falta foi substituída por um vínculo de devoção que beirava o religioso. Enquanto muitos tenentes podiam ser comprados ou ceder sob pressão, Penina manteve-se incorruptível. Sua lealdade tinha uma origem prática. Escobar havia lhe poupado a vida, quando o mais lógico teria sido eliminá-lo após o roubo inicial. No entanto, o que nasceu como gratidão transformou-se em um pacto psicológico mais profundo. Especialistas em criminologia e psicologia descreveram casos semelhantes, subordinados cuja identidade se funde com a de seu líder. Esse era Penina. Não existia distinção entre sua própria vida e a missão do cartel de Medellín. Atacar Escobar era atacá-lo. Os sucessos de Escobar eram os seus, e as derrotas também. Essa simbiose explica por que foi capaz de executar atos de violência extrema sem aparente remorso. Para Penina, não se tratava de decisões individuais, mas da defesa de um ideal compartilhado com o patrão. Paradoxalmente, dentro de seu mundo criminoso, mantinha um código de honra. A traição era uma falta imperdoável, e ele esperava de seus homens a mesma entrega absoluta que dedicava a Escobar. Apesar de distorcido pela brutalidade do contexto, esse código lhe dava uma estrutura moral que justificava suas ações. Sua eficácia como chefe militar do cartel não se devia apenas à violência. Penina reunia 3 qualidades raras em um pistoleiro: inteligência estratégica, conhecimento do terreno e inspiração em seus homens. Não se limitava a espalhar medo. Sabia conquistar respeito. Seus subordinados o seguiam não apenas por temor, mas porque o viam como um líder legítimo. A metamorfose de um delinquente de bairro em estrategista do crime revela uma capacidade intelectual que, em outras circunstâncias, poderia ter se voltado para conquistas muito diferentes. Sua habilidade para criar redes de informantes, infiltrar instituições e antecipar os movimentos das forças de segurança demonstrava uma mente analítica excepcional. Mas essa mesma lealdade que o havia elevado continha o germe de sua queda. Ao se identificar completamente com Escobar e com a missão do cartel, Penina perdeu a distância necessária para avaliar riscos. Em vez de moderar seu comprometimento quando a pressão do Estado aumentava, ele o intensificava, expondo-se cada vez mais. Por trás do homem temido, escondiam-se paixões humanas. Amava o futebol, passava horas consertando motocicletas e gostava de música salsa. Esses interesses eram seu refúgio, a conexão com uma vida comum que nunca pôde viver plenamente. O contraste entre o Penina que vibrava nas arquibancadas de um estádio e aquele que ordenava a detonação de carros-bomba reflete a fragmentação psicológica que ele precisava para sobreviver no mundo que escolheu. Sua história é, em última instância, uma tragédia. Qualidades extraordinárias de inteligência, liderança e disciplina canalizadas para a destruição em vez da construção. Em um contexto diferente, com oportunidades reais e um ambiente menos hostil, as qualidades de Penina, sua disciplina, sua inteligência estratégica e sua capacidade de liderança poderiam tê-lo transformado em um homem radicalmente diferente. Sua vida é um lembrete de como o ambiente social e as primeiras decisões determinam o rumo de uma existência. Também mostra como uma virtude universal, como a lealdade, pode se tornar uma arma destrutiva quando dirigida a fins equivocados. Em 1990, o cerco em torno de Penina começou a se fechar. Após anos de assassinatos, atentados e uma guerra aberta contra o Estado, seu nome já não era apenas sinônimo de terror. Havia se tornado um alvo nacional. O coronel Hugo Martínez, no comando do bloco de busca, estava decidido a desmantelar a estrutura militar do cartel de Medellín. Sabia que capturar ou eliminar Penina representaria um golpe devastador para Escobar. Depois de várias operações fracassadas, as autoridades conseguiram interceptar uma comunicação em uma casa pertencente a El Mugre, outro tenente do cartel. Essa pista
revelou que Penina planejava visitar familiares em Envigado. Imediatamente, organizaram uma operação para capturá-lo. Mas como em tantas outras ocasiões, a rede de informantes de Penina entrou em ação. Enquanto se dirigia ao local, recebeu uma ligação de alerta. "Ei, onde você está?" "Aqui, chegando ao supermercado", respondeu. "Olha, volte e passe ao lado do carro azul, perto do restaurante da esquina. Aquela gente é da lei", advertiram. Penina entendeu o perigo. Em questão de minutos, começou a fazer chamadas frenéticas e conseguiu mobilizar cerca de 60 homens armados com fuzis, prontos para reagir. Pelo rádio, um de seus informantes transmitiu uma mensagem diretamente ao general Martínez. "Estão preparando uma emboscada contra vocês. Mudem de posição." Os policiais alteraram o local, mas logo ouviram outro aviso. "Eles estão na esquina de cima. Vamos pegá-los." Diante da evidente desvantagem numérica, o general ordenou a retirada. Esse cenário se repetiu várias vezes. Cada vez que o bloco de busca se aproximava de Penina, quando chegavam ao ponto exato, ele já havia desaparecido. Parecia ter um sexto sentido para detectar o perigo, embora, na realidade, se tratasse de uma rede de informantes infiltrados em todos os níveis da força pública. A perseguição transformou-se em um duelo pessoal entre Penina e o coronel Martínez. E o pistoleiro não hesitou em contra-atacar. Em mais de uma ocasião tentou assassinar o general. Enviou um policial infiltrado à escola, onde estudavam os filhos de Martínez, embora a tentativa tenha falhado. Chegou até a tentar envenenar a comida do oficial, sem sucesso. A paranoia começou a consumir o general. Em uma operação de rotina, apenas 2 minutos após o início, Penina já estava alertando outros membros do cartel sobre os movimentos da polícia. Indignado, Martínez enfrentou o Major Aguilar. "Você é o infiltrado. Descubra quem é." Exausto, o coronel viajou a Bogotá e apresentou sua renúncia. Pouco depois, Aguilar o contatou. Haviam finalmente identificado o informante que revelava cada passo do bloco de busca. O coronel Hugo Martínez retomou a perseguição. Mas depois de tantos fracassos, a esperança se dissipava. Capturar Penina parecia impossível. Um verdadeiro fantasma que sempre conseguia escapar. Apenas um milagre poderia mudar o rumo dos acontecimentos. Esse milagre chegou da maneira mais inesperada. A empregada doméstica de Penina, sem que ele soubesse, mantinha contato telefônico com seu namorado. O detalhe passou despercebido para o pistoleiro, mas não para as autoridades. Em 13 de junho de 1990, o bloco de busca localizou o namorado. Era um jovem policial de baixa patente. Ele decidiu colaborar e revelou que costumava buscar sua companheira em uma área do bairro El Poblado. Com essa informação, montou-se uma operação em que várias unidades foram distribuídas em pontos estratégicos. Um dia depois, em 14 de junho, os agentes observaram um automóvel que deu várias voltas antes de estacionar em frente a um edifício. O comportamento levantou suspeitas. Minutos depois, confirmaram o que tanto esperavam. Penina estava usando o telefone de um apartamento no 3º andar. A operação começou imediatamente. As forças especiais cercaram várias quadras e invadiram o edifício. Quando tentaram abrir a porta do apartamento, descobriram que estava reforçada. Penina, sempre cauteloso, a havia blindado. Lá dentro, acompanhado de sua esposa, de seu filho recém-nascido e da empregada, encontrou-se pela primeira vez sem saída. Fiel a seus costumes, pegou uma submetralhadora, fez o sinal da cruz, invocando a Virgem como sua mãe lhe havia ensinado, e correu em direção à varanda. Seu plano era descer para alcançar seu veículo, mas os agentes o detectaram desde o térreo. Penina abriu fogo e a polícia respondeu. Em meio ao tiroteio, caiu do 3º andar, batendo violentamente contra o chão. Mesmo ferido, tentou se levantar para voltar ao edifício, mas uma nova rajada de disparos o atingiu. John Jairo Arias Tascon, conhecido como Penina, morreu aos 29 anos, em meio a uma poça de sangue, metralhado pelas balas.
Essa é a versão oficial. Mas nas ruas de Medellín circulava outra história. Segundo essa versão, Pinina não morreu no confronto, mas foi capturado com vida e levado a um quartel no município de Belo. Lá, teria sido submetido a torturas conhecidas como o submarino. Sua cabeça era mergulhada repetidamente em recipientes com água até quase se afogar, antes de ser erguida e o procedimento reiniciado. Apesar dos interrogatórios, ele não revelou a localização de Escobar, não porque se recusasse, mas porque realmente a desconhecia. O único obtido foram documentos que confirmavam que o chefe havia deixado Medellín e provavelmente se escondia na região do Magdalena Médio. Escobar reagiu com fúria. Em um comunicado, afirmou que Pinina havia sido executado diante de sua esposa e de seu filho pequeno. Enquanto isso, as autoridades e os inimigos do cartel celebravam a queda do Monstro de Lovaina, um dos homens mais temidos da Colômbia. Na noite de 14 de junho de 1990, por volta das 11 horas, foram realizados testes de impressão digital para confirmar o que já se suspeitava. O cadáver pertencia a John Jairo Arias Tascón. Pinina havia caído. Sua esposa ficou sob custódia de um tribunal criminal. E o filho do casal, ainda bebê, foi entregue aos cuidados da assistência social. Mas sua morte não trouxe paz. Muito pelo contrário. Tornou-se o detonador de uma nova espiral de violência. Poucas horas depois, um carro-bomba explodiu em Medellín, seguido de outros massacres que abalaram a cidade. Era a despedida sangrenta do tenente mais leal de Escobar. Dias depois, chegou às mãos do chefe uma fotografia perturbadora. Nela, via-se Pinina ferido, escoltado por agentes que o levavam para um veículo oficial. Para Escobar, essa imagem era a prova de que seu pistoleiro havia sido capturado vivo e executado pela polícia. Sua reação foi imediata. A polícia criminosa e assassina age sem honra, declarou com raiva ao lembrar de seu homem de confiança. A morte de Pinina não foi um episódio menor. Representou um dos golpes mais devastadores para o cartel de Medellín. O general Miguel Maza Márquez, um dos principais inimigos de Escobar, chegou a afirmar que a queda de Pinina equivalia, em termos estratégicos, à morte do próprio chefe. Além do terror que inspirava, a história de John Jairo Arias Tascón reflete uma Colômbia despedaçada pela desigualdade, onde a pobreza e a falta de oportunidades empurraram milhares de jovens para a violência. Pinina não nasceu um monstro, foi forjado por um ambiente hostil, por circunstâncias extremas e por decisões que o levaram ao crime. Sua fidelidade cega a Pablo Escobar, que começou com um roubo e terminou com uma morte sangrenta, expõe a complexidade das relações humanas, mesmo nos cenários mais sombrios. Em um universo criminoso onde a traição era a regra, Pinina representou a exceção. Permaneceu fiel até o fim, entregando sua vida em nome de uma devoção que o consumiu completamente. Após sua morte, o cartel de Medellín continuou sua guerra contra o Estado, mas havia perdido seu estrategista militar mais brilhante. A organização transformou-se em um monstro de 1000 cabeças, com vários chefes, entre eles Giovanni Lopera, La Modelo, El Chopo, Tyson e El Arete, que mantiveram o terror ativo. No entanto, nenhum herdou a combinação letal de inteligência, frieza e lealdade que definiu Pinina. Ao morrer, deixou para trás uma fortuna construída em apenas uma década de serviço ao cartel, propriedades em Medellín e Antioquia, além de contas bancárias milionárias administradas por laranjas. Foi sepultado no cemitério central de Envigado, ao lado de sua mãe, Ana Lídia Tascón Rios. A história de John Jairo Arias Tascón é mais do que a biografia de um pistoleiro. É o retrato de um país fraturado, onde a pobreza, a falta de oportunidades e um ambiente violento empurraram toda uma geração para caminhos sem retorno. Pinina nos lembra que, por trás de cada criminoso, existe uma história humana marcada por decisões que, no momento,
parecem inevitáveis. Seu legado é um alerta. A lealdade, quando direcionada a objetivos errados, pode transformar-se na mais destrutiva das forças, destruindo não apenas quem a professa, mas também a sociedade ao seu redor. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de Penina, um relato de lealdades extremas, violência implacável e contradições humanas. Agora queremos saber sua opinião. Penina foi um monstro criado pelas circunstâncias ou um homem que escolheu o caminho da violência? Você acha que sua lealdade foi sua maior força ou seu pior erro? Deixe seus comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais documentários sobre figuras que marcaram a história do crime. Seu apoio com um gostei e compartilhando este vídeo nos ajuda a continuar investigando e contando histórias com rigor e profundidade. Nos vemos na próxima edição.